relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Vocês conseguiram conectar essa aí ou não? Viu que ele diz, né, Monsenhor? Não, nós temos que ter um mensageiro. E Jesus também não disse assim, quais coisas? Outros falaram, quais? Eu não estou sabendo. Aí ele foi falar para ele, o senhor não sabe? Quais coisas? Quais? E eles, os dois, disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, falando com Jesus, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos o quê? Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, e é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram lá no sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E o que Jesus falou para eles? O que Jesus falou para eles? Ó nécios, e tardes do quê? De coração, para crer em quem? Para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Quem que estava falando isso para os discípulos, irmãos? Jesus? Você viu que ele não estava dizendo, sou eu. Olha eu aqui, sou eu. Ele disse, viu, vocês não viram o que os profetas falaram? Olha lá as profecias. Vai no próximo. E começando por quem, irmãos? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava onde? Em todas as Escrituras. Agora, olha o profeta agora aqui, dizendo isto. Na mensagem Eventos esclarecidos pela profecia, parágrafo 114.
Observe como ele se aproximou do assunto. É aqui que eu quero que vocês continuem comigo. Ele nunca veio diretamente e disse: eu sou o teu Messias. Entenderam isso? Ele poderia ter feito isto. Poderia ou não poderia? Fácil responder. Poderia ter feito isso. Pois ele era, não era, irmão? Mas observe, ele se identificou aonde? Na palavra. Então, eles souberam. Isso aqui é muito importante, irmãos. Eles souberam. Se ele tivesse dito isto, ele poderia ter dito aquilo e não teria sido assim. Quer dizer, a experiência, irmãos, que eles tiveram foi uma experiência pessoal de quem era o Messias. E Jesus fez aquilo propositalmente para que eles pudessem ter a experiência. Não algo que... como que vocês creram? Porque ele falou. Não. O que Jesus quer? Ele quer que você tenha a sua experiência pessoal. O que o profeta quer? O profeta não quer ele dizer assim: eu sou o anjo de Apocalipse 10:7. Ele quer que você tenha a sua experiência de examinar ali e se identificar o sétimo mensageiro dentro das Escrituras. Porque quando você tem isso, ninguém mais tira de você essa experiência. Amém! Aí pode vir os enganadores, pode vir os falsos, pode vir todos. Você está ligado ao cabeça que é Cristo. É isso que eu quero entrar. Amém? Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Mais um pouquinho aqui, ó. Ele poderia ter dito aquilo e não teria sido assim. Mas quando ele foi e começou a falar sobre o que todos os profetas disseram a respeito deles, eles viram. Vocês compreenderam, irmãos? Eles viram isto. Então, eles... Pode repetir todos juntos? Eles o quê? Então, eles podiam dizer a quem? Eles podiam dizer a quem? A quem? Tá. Então, você pode dizer para você mesmo: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Você teve uma experiência pessoal. Amém? Você dizendo para quem? Não eu dizendo para o irmão Rosemildo. Rosemildo, eu creio que Apocalipse 10:7, que aquele anjo de Apocalipse 10:7 é o William Branham. Entendeu, irmão? É eu dizendo para ti ou eu dizendo para mim mesmo? Tá, o que eu tenho que dizer para mim mesmo? O que você tem que dizer para você mesmo nessa noite? Você pode dizer para você mesmo assim? Não, eu creio, eu sei em quem eu tenho crido. Por quê? Porque eu tenho uma experiência pessoal com essa palavra. É diferente, irmãos. Ninguém pode tirar mais isso de você. Como disse o profeta dizia assim: chegou tarde demais. Lembra que ele dizia? Chegou tarde demais, eu já tive a experiência. Amém? Não foi isso que, Não foi isso que o profeta contou daquela, acho que aquela criança que o incrédulo queria desabonar Deus para ela, lembra? Dizer que Deus não existia. Deus não existe, e você está aí, toda empolgada, indo para a igreja e louvando, e ela, sim, eu creio. Aí, o que ela perguntou para ele? Viu? Ela estava comendo uma maçã, não era? Perguntou para ele o quê? Essa maçã é doce ou é azeda? Como eu vou saber se eu não estou comendo? Eu disse, é isso mesmo. É exatamente isso que eu penso de você agora. Você está comendo a maçã. É você que sabe se é doce ou se é azeda. Amém? Então, se alguém falar para você que não é azeda, o que você vai dizer? Não, eu estou comendo a maçã. Eu sei. Amém?
Irmãos, eu achei tremendo isso aqui, ó. Ó, veja bem. Mas chamou sua atenção ao que os profetas haviam predito e disse para olharem que no tempo do Messias a sua era seria manifestada. Ele, agora vamos lá rápido. Ele, como João, amém? Lembra de João? Ele, como João, deixou o quê? A palavra, a Bíblia, identificar sua mensagem. Agora ali conecta, bem conectado, não conecta? O que diz na próxima ali? Por que a irmã não está ali, irmã? Ó, vai junto aí, ó. Qualquer profeta verdadeiro faria isto. Faria o quê? Deixar a Escritura identificar. Deixar que você, por si mesmo, possa dizer quem é o mensageiro de Apocalipse 10, 7. Qualquer profeta verdadeiro. Eu achei isso aqui, irmãos, realmente Olha isso. Olha aqui, irmãos. Qualquer profeta verdadeiro faria isso, sim. Ele não saiu e disse o quê? Eu sou. Aí outra conexão aí. O que diz? Este não é um verdadeiro profeta de Deus. Mas ele disse, volte para onde? As Escrituras. Ele disse, nós conhecemos a Moisés. Eles conheciam Moisés? Eles conheciam Moisés? Sim. Eles conheciam Moisés, igreja? Eles conheciam Moisés, irmão, não conheciam? Sim, sim. Ele disse, se vocês tivessem conhecido Moisés, Moisés escreveu de mim, então. Disse, examinai as Escrituras, nela cuidais ter vida eterna, e são as Escrituras que de mim testificam. Vá e olhe na Escritura e veja isso. Amém? Aqui ele nunca muda a sua maneira de fazer isso, nunca mudou. Ele nunca pode mudar, porque ele é o Deus imutável. Observe, ele foi exatamente de volta a esses dois discípulos, Cleófas, seu amigo do caminho de Emaús, e disse, recorreu o quê? As Escrituras. E disse, por que são vocês tão nécios e não crer que cada palavra que os profetas escreveram a respeito do Messias teria que cumprir? Oh, que dia, né, irmãos? João fez a mesma coisa. Examinai as Escrituras, olhe para trás. Disse que haveria o quê? Uma voz clamando no deserto. De onde eu vim? Isto deveria ter deixado aquilo claro para eles. Como também tem deixado claro para mim. Você pode dizer isso de si mesmo ou não? Quando o profeta está dizendo, vamos lá, voltando aqui para a era de Laodiceia. Quando ele estava dizendo sobre o mensageiro, ele fala o seguinte. Quando ele está falando do mensageiro, ele fala o seguinte. Olha só. Em primeiro lugar, esse mensageiro vai ser um profeta, certo? Ele terá o ofício de profeta. Ele terá ministério profético. Este será baseado solidamente na palavra, porque quando ele profetiza ou tem uma visão, será sempre orientado à palavra e sempre acontecerá. Ele será vindicado como um profeta por causa de sua exatidão. A prova de que ele é um profeta encontra-se em Apocalipse 10, 7. Você viu onde que ele levou aqui? Ele levou a Escritura ou não? A prova que ele é um profeta se encontra onde? Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Agora, esta pessoa, que neste versículo é chamado de um anjo, na nossa versão na Bíblia, não é um ser celestial. Vocês prestaram atenção aqui que ele está dizendo? Esse anjo de Apocalipse 10, 7 é um ser celestial? Viu? Tem uma chave aqui que vocês precisam
se esforçar ou anotar, e depois vocês voltam e vocês vão lembrar que eu estou dizendo aqui, mas tem uma chave aqui. Porque o que ele vai dizer? Este anjo de Apocalipse 10:7 não é um anjo, é um anjo terrestre. Aí ele vai citar aqui, irmãos, ele vai citar o seguinte: o sexto anjo das trombetas. Qual que é o sexto anjo? De qual trombeta que ele está falando aqui? O sexto anjo das trombetas. Qual trombeta, irmãos? Vamos ver se tem alguém que pode responder. Qual trombeta? Quem está escutando, relembrando as verdades ouvidas, vai conectar com isso aqui. As trombetas que é para Israel. Nós não falamos sobre isso já? Vocês lembram ou não? Ele está dizendo o sexto anjo das trombetas, o qual é um ser celestial. Está em Apocalipse 9:13. E o sétimo da mesma ordem está em Apocalipse 11:15. Então ele mostra dois anjos celestiais que se encontram, vamos dizer assim, entre aquelas 7 trombetas que é para Israel. Ficou certo isso? Vocês entenderam? 7 trombetas. Nós já estudamos isso, sobre essas trombetas. Então, nas verdades ouvidas da terça-feira, não perca que você vai ver. Lá, ele está dizendo que tem 2 anjos celestiais lá. Eu não vou entrar nisso aqui, mas eu quero deixar isso aqui gravado. Este aqui de Apocalipse 10:7 é o mensageiro, vamos lá, irmãos, é o mensageiro da 7ª era e é um homem. E ele deve trazer uma mensagem de Deus, e a sua mensagem e o seu ministério irão fazer o quê, irmãos? Cumprir o segredo de Deus, como anunciado a quem? Aos seus servos, os profetas. Deus vai tratar este o quê? Porque ele é um profeta. É isso que Paulo foi na primeira era. E a última era tem um também. Aí ele cita Amós 3:7. Tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá. Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não terá feito. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo a quem? Aos seus servos profetas. Foi no período do tempo do fim que os 7 trovões de quem? De Jesus saíram. Apocalipse 10, 3 e 4. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não o escreva. O que estava nesses 7 trovões, ninguém sabe. Mas precisamos... ninguém sabe, mas precisamos saber. E será o quê? Necessário um profeta para obter a revelação, porque Deus não tem outra maneira de trazer à luz suas revelações escriturísticas, exceto através de um profeta. A palavra sempre veio através de um profeta e sempre virá. Que esta é a lei de Deus, fica o quê? Evidente. Até mesmo por um exame ocasional da Escritura, o Deus imutável, com caminhos imutáveis, invariavelmente envia seu profeta em cada era, onde as pessoas tinham se o quê? Extraviado da ordem divina. Havendo não só os teólogos, mas também o povo se afastado da palavra, Deus sempre envia seu servo para essas pessoas. Porém, a parte dos teólogos, você entendeu entre aspas aí? Quer dizer, ele sempre envia, porém, a parte, quer dizer, fora do meio teológico. Deu para entender, né? Então, por que ele envia o seu servo? Para fazer o quê, irmãos? A fim de quê? De corrigir o falso ensinamento e conduzir o povo de volta a Deus. Portanto, vemos que vem um mensageiro para a 7ª era, e ele é um
Não somente vemos que este mensageiro viria aqui em Apocalipse 10:7, mas encontramos que a palavra fala de Elias vir antes. Tá, agora eu vou mais para frente aqui. Na página 295, ele diz assim, ó, nós já lemos isso, mas eu vou voltar a ler. Agora, este mensageiro de Malaquias 4, que ele cita, de Elias, em Apocalipse 10:7, fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele vai fazer o quê? Converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará o quê? Os mistérios dos 7 trovões, em Apocalipse 10. Os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Serão estas verdades, mistérios, divinamente reveladas que literalmente converterão os corações dos filhos aos pais do Pentecostes. Exatamente assim. Vocês estão caminhando comigo, não estão? Agora ele fala, na página 296, ele disse assim, no finalzinho da página, a era de Laodiceia, eu estou. Ele diz assim, ó, agora, há um mensageiro profeta para esta era. Podemos dizer amém, né, irmãos? Com base apenas no comportamento humano, qualquer um sabe que onde há muitas pessoas, há igualmente opiniões divididas sobre pontos menores de uma doutrina maior que todos aceitam. Quem então terá o poder da infalibilidade que deve ser restaurada nesta última era? Pois esta última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura. Isso significa que teremos a palavra uma vez mais, como foi perfeitamente dada e perfeitamente compreendida nos dias de Paulo. Vocês entenderam? Eu lhe direi quem o terá. Quem que vai ter? Será um profeta completamente vindicado ou até mesmo mais completamente vindicado do que qualquer outro profeta em todas as eras, desde Enoque até este dia. E agora? Vai caminhando aqui. Por quê? Este homem terá, estão acompanhando, né? Necessariamente o ministério profético da pedra de coroa. Conectou ou não conectou? Quem que vai conectar a cabeça? Quem que conecta a pedra de coroa? Meu Deus. Qual o mensageiro? Por isso que Paulo estava falando lá. Vocês estão compreendendo? Olha, irmãos, preste bem atenção, esse ministério. Ó, porque este homem terá necessariamente o ministério o quê? Profético da pedra de coroa. E Deus o manifestará. Ele não precisará falar por si mesmo. Deus falará por ele através da voz do sinal. Amém. Então ele precisa ficar falando ou não? João precisou falar? Jesus precisou falar para aqueles dois lá? Não. Mas o coração deles ardia, né? Você lembra que o coração deles ardia? O coração do eleito arde quando começa a falar dessa mensagem. Bate ali. É como nós estávamos falando da conversão do irmão Josnei quando ouviu a mensagem. Né, irmão Josnei? Como é que foi? Bateu ali, o irmão estava onde, né, irmão? Estava ali. Mas aquela voz bateu ali, algo ali. Como tem a sua experiência, não tem, irmãos?
Irmãos, esse mensageiro, o sétimo, o último mensageiro, ele tem um ministério o quê? Profético do quê? Da pedra de... Necessariamente o ministério profético. Da pedra, profético da pedra de coroa. É necessário? É talvez. Ele que vai conectar. Agora, olha aqui. Vamos aqui. Eu quero citar aqui outra mensagem que vocês vão compreender bem isso aqui. Provando a sua palavra, coloca lá, provando a sua palavra, parágrafo 236. Olha isso aqui, irmãos. Deixa eu ver aqui. Isso. Olha isso, olha essa... O que o profeta faz, então, irmãos? O que o mensageiro faz? O que o sétimo mensageiro faz? Ele leva nós para as Escrituras. Vocês entenderam isso, irmãos? Ele faz você, por si mesmo, ver quem é você dentro das Escrituras. Que você é um eleito. Amém? Não é ele dizendo assim, você é um eleito. Quem vai dizer que você é um eleito? Quem? Quem vai dizer que você é um eleito? Está fraco? Não tem eleito aqui nesta noite? Quem vai dizer que você é eleito? É eu? A Escritura? Juntamente, irmãos, com algo dentro do seu coração, você vai se identificar ali e você vai dizer como aquele menino, esse sou eu. Não é assim, irmãos, que nós cantamos, né? Olhou no espelho lá e disse, esse sou eu. Não foi isso que ele disse? Ele olhou no espelho e disse, esse sou eu, essa é a minha imagem. Você, nessa noite, sabe, não, eu sou esse cristão, esse eleito. Agora, nesta mensagem, provando a sua palavra, 236, coloca lá, 236, vamos ver se é esse aqui. Ele disse assim, ó, agora lembre-se, ele vai dizer algo aqui. Não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá. Sabe o que ele está dizendo? Não era Jesus? Quem que conversava com Abraão lá, que podia discernir os pensamentos da mente de Sara? Ele está dizendo que não era Jesus, aquele Jesus que nasceu e foi crucificado. Era Jeová do Velho Testamento. Vocês conseguem entender, igreja? Ele ainda não tinha... Vocês estão acompanhando, irmãos? Vamos lá, vamos comigo. Eu quero ver que vocês estão acompanhando para mim acelerar. Vamos lá. Ele não havia nascido, mas era um homem em carne humana. Que Abraão chamou do que ali? Elohim, o grande e todo-poderoso. E Jesus disse, o que Jesus disse? Como foi nos dias de Sodoma, agora observe, bem, nos dias de Sodoma, assim será quando? Assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar. Não mais como uma igreja. Veja. Agora isso aqui, você segura aí. Não mais. A noiva é chamada. Naquele dia, o Filho do Homem se revelará para quê? Para ligar a igreja à cabeça. Para unir o casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disto, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. Segura aí, veja bem, o que é esse ministério, irmão? Você viu que ele está dizendo? Você prestou atenção que ele disse, ó, não era Jesus que estava falando lá com Abraão. Ele não havia nascido ainda, mas ele chamou de Elohim. E Elohim estava velado num corpo, não estava, irmãos? Ele pegou o pó da terra ali. Vocês compreendem? Ele pegou o pó da terra e soprou. E fez o quê? E entrou dentro. Fez um corpo para ele, entrou dentro e foi lá na tenda de Abraão falar com Abraão. Abraão já havia falado com Elohim quantas vezes já? Quantas vezes Abraão já havia falado com Elohim? Várias vezes.
Deixa eu ajudar vocês. Eu não havia falado com ele já? Desde quando chamou ele lá de Ur dos Caldeus? Não foi Deus que chamou lá? Abraão, deixa a tua parentela. Não era? Não chamou? Abraão, olha quantas estrelas. Abraão, eu sou El Shaddai. Abraão, não passou lá entre o sacrifício? Não se apresentou como El Shaddai? Não disse, Abraão, ser perfeito, anda em minha presença, Abraão. Abraão já tinha ouvido ele falar, não tinha, irmãos? Não já, irmãos? Abraão conhecia a voz dele ou não? Então, quando ele chega lá, na tenda de Abraão, caminhando assim, né? E chega na tenda de Abraão e fala assim, Abrão. Ele falou Abrão? Ele falou Abrão? O que ele falou? Ele falou assim, Abraão. O Mombrano explica para nós, irmãos, e faz nós começarmos a olhar ali. Quem era que havia mudado o nome de Abrão para Abraão? Quem? Era só Deus que sabia. Abraão olha ali e vê que Elohim estava num corpo de carne.